O fim de um relacionamento longo é uma das dores mais profundas que existem. Você não perde apenas uma pessoa, sabe? Você acaba perdendo também um papel, uma identidade e uma rotina. É como se uma parte de você fosse arrancada, só que sem aviso. E sabe o que é o pior? Por vezes, uma das partes estava pronta para partir, só que o outro, de forma nenhuma. E hoje eu vou te mostrar em 5 pontos como encarar o término de um relacionamento, respeitar a dor que ele te traz e, ao mesmo tempo, sair mais forte lá do outro lado. Eu sou Patrick, de mais de 260 livros, e você está no canal Só no Papiro. O canal estimula o desenvolvimento pessoal por meio de análises literárias. Aquele que dá o primeiro passo com relação ao término do relacionamento, por vezes, ele já se preparou antes. Então teve tempo para racionalizar, de deixar também que a relação ela fosse esfriando. Então retira os beijos, reduz o grau de intimidade, até que um dia ele anuncia o fim. Isso eu até chamo de estratégia da geladeira. Então o afeto ele vai sendo congelado aos poucos. Só que aquela pessoa que é rejeitada, ela não teve tempo para se preparar, entende? O corte, então, ele acaba sendo muito repentino e o choque é absoluto. Por isso que para aquela pessoa que foi rejeitada, a dor ela é mais aguda, mais brusca. Um relacionamento ele é como um filme, ele pode durar ali 90 minutos ou até mesmo 20 anos. Só que se os pilares eles acabam desabando, então o fim ele é inevitável. O que resta para aquela pessoa que não escolheu esse fim é que ela precisa aprender, tem que colocar esforços no sentido de aprender a encará-lo com mais coragem. Nietzsche diria que o que não nos mata nos torna mais fortes. Mas eu não posso ser hipócrita aqui com vocês, tá, pessoal? No momento do impacto, a sensação ela é de morte mesmo. É uma dor muito profunda. E o primeiro passo que resta para você é reconhecer isto. Mesmo que a outra pessoa ela continue viva, o papel que ela tinha na sua vida, seja de esposa, marido ou companheiro, morreu. E a sua mente, ela vai fazer o quê? Ela vai reagir como se aquilo fosse uma perda real. A psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, ela disse que existem 5 fases comuns do luto. A primeira é a negação, a segunda é a raiva, a terceira é a barganha, a quarta é a depressão e a quinta, a aceitação. Você vai oscilar entre elas, mas olha, não se assuste, tá? Isso daí é muito comum. É tipo uma montanha-russa, entende? Um dia você jura que superou, aí no outro você se pega olhando aquelas fotos antigas, mandando mensagens, aí você bebe e começa a mandar aquelas mensagens totalmente sem noção para a pessoa, entende? Só que você tem que entender que cada passagem do ciclo é como se fosse um degrau que você vai subindo. Tá, Patrick, eu entendi desse processo de luto, mas a partir de quanto tempo que eu devo me preocupar, devo buscar ali uma ajuda profissional? Quando se passam 3 meses e você ainda está pensando na pessoa o tempo todo, isso aí, pessoal, é um alerta amarelo, tá? Então pode ser a hora de você buscar terapia. Só que se passam 6 meses e você ainda está com dependência emocional extrema, dificuldade de funcionar mesmo para as coisas do dia a dia e também tem pensamentos obsessivos com relação ao ex-parceiro ou ex-parceira, isso daí já é considerado pela psicologia tempo suficiente para que você tenha que procurar um profissional, tá? Porque passou do tempo que é saudável, vamos dizer assim. E Marco Aurélio escreveu em Meditações que tudo que acontece é natural, se suportares com paciência, tornará mais fácil aquilo que a natureza, ela te pede. Então, aceitar o luto, na verdade, não é uma fraqueza, tá, pessoal? Mas sim uma prova de que você leva a sua própria dor muito a sério. Um término, ele não leva embora apenas uma pessoa, mas sim um conjunto de hábitos. Ah, Patrick, mas como assim? Você se acostuma a estar com alguém. Então a vida, ela acabou se tornando um loop de um diário a 2, vamos dizer assim. Segundo Charles Duhigg, lá do livro O Poder do Hábito, todo hábito, ele tem um ciclo. A deixa, a rotina e a recompensa. A deixa, ela é o gatilho, tá, pessoal? Aquilo que vai fazer iniciar o processo. A rotina é o comportamento em si. E o terceiro, a recompensa, é aquela sensação final. E no término, o que acontece? A deixa, ela muito bem
pode ser uma foto, a rotina, stalkear a outra pessoa nas redes sociais e a recompensa, aquele alívio momentâneo que você vai sentir que você está próximo da outra pessoa, entende? Só que esse alívio, na verdade, ele é um veneno. Ele acaba reforçando aquele loop da dependência que você tem a respeito daquela outra pessoa. Muitos podem achar que ele é um vício, só que, na verdade, ele é sim, ele é um vício, tá bem? Neurocientistas mostram que o cérebro, na verdade, ele acaba liberando a dopamina quando ele interage com aquela pessoa que ama, entende? Então, sem esse estímulo, você acaba sofrendo de uma abstinência afetiva, vamos dizer assim. O segredo, então, não é apenas você bloquear a outra pessoa, mas sim você substituir a rotina. Quando a deixa vier, e ela vai vir, tá, pessoal? Então, não repita o mesmo padrão. Crie um novo loop do hábito. Então, por exemplo, você pode ver a foto, mas depois de ver essa foto, você vai escrever num diário. Ou você teve aquela vontade de mandar mensagem, que é um gatilho. Então, ao invés de ligar para a pessoa, o que você faz? Você liga para um amigo. Deu vontade de stalkear, então o que você faz? Vai correr. O cérebro, ele não aceita o vazio. Se você não trocar esse hábito, então ele vai acabar te puxando de volta, tá bem? Só que se você reescrever esse loop do hábito, a mesma deixa que antes te ferrava, por vezes, ela pode te levar à liberdade. O maior desafio depois de um término é você se lembrar de quem você era antes de conhecer aquela pessoa, entende? E sim, você era uma pessoa diferente, você tinha hábitos diferentes, muitos dos seus pensamentos eram diferentes. O que acontece é que aquela pessoa, na verdade, ela era parte do seu ego. Você se definia como namorado de fulana ou marido de fulana. Agora então, você precisa se olhar no espelho e redescobrir o seu próprio nome. Então, volte às raízes e tente se lembrar do que você fazia antes de se envolver nesse relacionamento. Você jogava, lia, viajava, saía com os amigos, ia ali naquele pubzinho tomar uma geladinha. Então o que você vai fazer? Retome esses caminhos. Aristóteles ensinava que a felicidade, na verdade, ela é a atividade da alma de acordo com a virtude. Ou seja, você se realiza quando você volta a agir conforme a sua essência. E aqui cabe um ponto que quem fala pra gente é Eckhart Tolle lá no livro Um Novo Mundo, O Despertar de uma Nova Consciência. O ego, ele adora os papéis e adora os rótulos. Então ele gosta de chamar outra pessoa de meu parceiro, minha parceira, a minha metade, minha identidade. Mas você é bem mais que isso. Você, na verdade, é a consciência que está observando esses papéis e quando você desapega, você descobre um espaço maior, um eu que não depende de forma alguma de uma relação para que possa existir. Não para se distrair, mas sim para reconstruir a sua identidade. Você é um indivíduo completo, tá? Então o outro, na verdade, ele não era a sua posse, era apenas a sua vez. É tipo assim, pessoal, se a gente fosse pensar no imóvel, você não tem a escritura da casa, aquela casa não é sua, mas sim você estava alugando aquele terreno, entende? E quando o proprietário, que é a outra pessoa, quer aquele terreno todo de volta para ela, o que que resta para você que está alugando? Deixá-la aí, meu caro. Aquilo é de outra pessoa. É triste, mas é real. O livro Pensa como Imperador traz para a gente uma arma secreta dos estoicos, a premeditatio malorum, ou seja, a premeditação da diversidade. Sendo que Marco Aurélio eles nos ensinavam que a gente tinha que visualizar a ausência e se imaginar que já estava vivendo sem aquela pessoa. Assim, quando aquele corte vier de forma profunda ali, de forma abrupta, então ele não vai te pegar desarmado, entende? E a psicologia vai chamar isso de inoculação do estresse. É como a vacina, sabe? Você vai colocando ali pequenas doses, vai se expondo à dor em pequenas doses e isso acaba te deixando mais forte para enfrentar aquele impacto real, quando o momento realmente chegar. Então você pode pensar muito bem num soldado que está treinando em tempos de paz. Quando chegar a guerra, ele não vai congelar ali no campo de batalha. Essa é a função da premeditação. Você treina a mente para que ela possa aceitar o pior e assim ela vai estar preparada se o pior ele vir a chegar.
O fim de um relacionamento, ele não é o seu fim, mas sim o fim de um papel, de um capítulo, mas não do livro. Se você aceita o luto, corta o ciclo de dependência, reconstrói a sua identidade e pratica essa arma secreta dos estoicos, a dor então ela acaba se tornando, na verdade, uma professora. Como disse Sêneca, nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde quer ir. Então, o sofrimento, pessoal, na verdade, ele é inevitável, tá? Seja pelo término do relacionamento, porque um dos dois não quis mais, ou até mesmo porque a morte ela chega para alguma das partes. Mas a sua destruição, quando tudo isso acontece, é opcional. A maioria vai se afogar no passado, só que você já não tem mais desculpa.